Oi, pessoal! Eu sou a Estela Hiroki, eu sou consultora e doutora sobre cidades inteligentes e vamos pensar sobre quais as respostas das cidades inteligentes sobre a pandemia. Eu falo refletir porque ainda há muitos estudos, muita pesquisa para ser feita, para a gente de fato ver quais são as medidas que vão encaminhar os projetos urbanos nesse momento pós-pandemia, né? Quando a gente chegar nesse momento de fato do controle do vírus. Mas a gente já consegue ter boas reflexões sobre como essa inteligência de fato está sendo utilizada para direcionar o espaço urbano para que ele seja muito mais resiliente e que utilize essas informações que são colhidas pelos dados através de toda essa tecnologia que a gente tem no espaço urbano, para que de fato a gente tenha cidades muito mais inteligentes. Então vamos conversar sobre essas reflexões para tornar o trabalho de vocês, o estudo de vocês muito mais inteligente e com ações muito mais assertivas para a sua cidade. Eu trago alguns autores, algumas leituras que eu tenho feito, que eu acho muito interessante e que está me ajudando a olhar, a experienciar mesmo como as cidades inteligentes podem ser um referencial para a gente olhar esse desenvolvimento das cidades, né? Como a gente vai encarar um outro movimento de Smart Cities durante e depois da pandemia. Um filósofo que eu gostei muito das ideias que ele colocou sobre esse desenvolvimento do espaço urbano e como o vírus afetou é o filósofo esloveno Slavoj Žižek. Pode ficar tranquilos que eu vou deixar a referência aqui nos comentários. Ele coloca que antes dessa pandemia, a gente olhava a questão do vírus muito mais como uma coisa voltada para o espaço digital, para o espaço da tecnologia. Por exemplo, quando a gente usa o termo, tal meme se tornou viral, ou uma informação se torna conhecida de muitas pessoas. A gente pensava muito mais nisso, na questão do vírus como uma coisa digital, ou que pode invadir o seu computador, as suas redes sociais. Mas agora a gente se encontra em um momento em que o vírus pode ser tanto utilizado de uma maneira muito forte para falar das questões tecnológicas e digitais, mas ao mesmo tempo dessa questão do espaço físico, da nossa sociedade, das nossas relações como seres humanos. Então acho que é um ponto muito interessante a ser levado em conta. Outro autor que eu gostei muito de ler as considerações dele é o professor Bruno Latour, que ele coloca que apesar da gente não saber de fato como esse vírus se originou, nós conseguimos entender que a Covid-19 é um resultado das intensas alterações climáticas que estão acontecendo no planeta Terra. Então, a gente percebe que a Covid-19 é um resultado, sim, de uma grande exploração do clima na questão de agricultura industrializada, alto extrativismo animal, uma extrema utilização desse capital, né? Essa extrema utilização dos recursos naturais para um objetivo econômico. Então ele coloca assim, que esses problemas no clima acarretaram nesse grande impacto econômico que, por consequência, levaram a essa crise da saúde global. Então a gente tem que entender que a Covid-19, mais que a questão do vírus em si, mas é que é essa linha, esse fio condutor que expôs todos os problemas que já estavam acontecendo, tanto na ordem econômica quanto social, não só apenas no continente asiático, onde o vírus surgiu, mas em todo o planeta Terra. Então, por isso que é muito interessante a gente fazer essa pesquisa a partir do ponto de vista das cidades inteligentes, para a gente analisar esses impactos da Covid-19 e ver como a gente pode responder com tecnologia para esses problemas que nós estamos enfrentando hoje como sociedade. Então eu queria ressaltar 3 principais pontos sobre essas respostas das cidades inteligentes sobre a pandemia. Coloco para vocês, que para mim está sendo bem complicado, digamos, passar a pandemia, porque eu moro aqui em Florianópolis, que é uma ilha. Então, por conta do isolamento social, digamos que eu estou em uma ilha, dentro da ilha, então em uma bolha, assim, pesquisando sobre Smart City, dentro desse espaço urbano que já é muito isolado.
Então, para a gente começar a pensar sobre isso, sobre a questão das cidades. Então, o primeiro ponto que eu acho muito interessante para a gente colocar esse ponto de partida, a partir das cidades inteligentes, para analisar a questão da pandemia, é a partir de um projeto que estava sendo super debatido, que tinha muitas críticas, e de fato eu concordo com as críticas, que é o suntuoso, podemos chamar assim, Sidewalk Labs, que tinha uma parceria do Google para reformar a área da Baía de Toronto, no Canadá. E era uma proposta de um projeto extremamente caro, que falava, né, que ia usar uma diminuição na pegada de carbono para fazer todas as suas construções. Mas é um projeto que utilizou muito do discurso tecnocrático, um discurso de utilizar a tecnologia como uma vitrine para atrair uma mão de obra muito qualificada e pessoas que vivem um estilo de vida muito alto. Então ele era um projeto que era muito focado em colocar essa vida assim de ostentação, de luxo, mas utilizando essa vitrine da tecnologia, da sustentabilidade, para atrair determinados perfis de pessoas, que daí também com isso, né, por ter por trás o patrocínio do Google, tinha essa grande questão de, ok, eu vou morar no Sidewalk Labs, vou trabalhar nessa região. Qual que é o limite da minha privacidade? O Google vai ter acesso a todos os meus dados? E aí, com o começo da pandemia, o projeto foi cancelado, porque era valores exorbitantes para ele ser realizado, e foi ao encontro dessa polêmica da utilização dos dados também. Então é muito interessante olhar essa referência do projeto Sidewalk Labs para entender que esse movimento de cidades inteligentes, que eram cidades altamente tecnológicas, que grandes empresas de tecnologia como IBM, Cisco, Intel ou mesmo Google iam lá e colocavam um super software para as pessoas terem que viver de acordo com essas diretrizes das grandes empresas de tecnologia, isso já não cabia mais, isso já não cabia no movimento de cidades inteligentes. Hoje a gente é muito mais reativo a essas imposições das empresas de tecnologia, e os projetos de cidades inteligentes, para de fato eles se consolidarem, eles pedem por mais participação das pessoas, mais pessoas como protagonistas desses projetos. Porque, por acaso, será que o Google foi lá perguntar para as pessoas de Toronto o que elas queriam que fosse colocado ali? O que seria benéfico para a cidade de Toronto, pensando nessa reformulação de Smart City para a região? Então é interessante notar que a pandemia mostrou esses projetos que não se sustentavam mais por utilizar esse forte discurso tecnocrático. Um outro ponto muito interessante, que já vinha sendo discutido, mas a pandemia trouxe isso muito mais forte, foi a questão da mobilidade, mas na questão dos pedestres serem independentes no seu deslocamento. Então, dentro dessa área de mobilidade, 3 temas vieram muito mais fortes, que é a questão da pedestrianização das ruas, olha, consegui falar, que é colocar o pedestre como protagonista. Não é deixar a via apenas para os carros ou mesmo outras formas de deslocamento, né? Como vinha já sendo falado, da bicicleta elétrica, do patinete, mas olhar mesmo o pedestre nessa rua, porque com a pandemia nós tivemos que fazer deslocamentos muito mais curtos e não fazer, né? Outras pessoas trazerem os serviços até você, né? Com a questão do delivery, né? Mas também, de fato, olhar esse pequeno deslocamento dentro do espaço urbano. Junto com a pedestrianização, veio também a questão disso, da micromobilidade. E a micromobilidade não se tornar restrita apenas a áreas com poder aquisitivo alto, mas áreas que precisam mesmo fazer essa integração entre o transporte público, entre as áreas que a pessoa precisa se deslocar, da sua casa até um serviço. Então é muito importante olhar essa questão da mobilidade com também o fluxo, né, do vírus. Então é importante olhar essa questão da micromobilidade, mas não apenas focada nas áreas de alto poder aquisitivo, mas em áreas que precisam mesmo fazer essa interligação com o transporte público. E um terceiro ponto é a volta com muito mais força, né, porque como as pessoas não podem
ter contato, as pessoas não podem ficar aglomeradas para o deslocamento, veio com muita mais força a questão tanto do carro autônomo quanto do transporte público autônomo. Então a questão da mobilidade com o veículo autônomo, para que as pessoas de fato não tenham tanto contato por conta da disseminação do vírus, ganhou muito mais atenção e de fato para isso que seja acelerado para que aconteça. E um terceiro ponto, junto com isso, dos projetos muito caros que não deram continuidade, junto com a mobilidade, o terceiro ponto é a questão do Health Security, ou segurança da saúde. Um dos países que notou isso com uma maneira mais forte foi Singapura, porque para controlar a disseminação do vírus dentro dessa cidade-estado, que é uma ilha, eles perceberam que eles precisavam cruzar as informações do Ministério da Saúde com o da imigração. Assim eles iam entender quais eram os fluxos desses cidadãos e como as pessoas compartilhavam esse espaço urbano. Porque, por exemplo, uma pessoa chega de outro país e ela tem um contato, por exemplo, com as pessoas da mesma igreja, do trabalho, do bairro onde ela mora. Então, se ela estava contaminada, ela podia ter uma maior disseminação do vírus naquela área do que em outro espaço. Então esse é um ponto interessante para a segurança da saúde. E outra coisa muito interessante que Singapura notou é como que esse fluxo impacta também na logística, nos abastecimentos dos equipamentos de saúde para os hospitais. Então com isso eles conseguiam organizar melhor quais hospitais precisavam de uma quantidade maior de EPIs em relação a outras áreas na cidade que não tinham um contágio tão grande. Então, com isso, eles conseguiram administrar muito bem a logística dentro do espaço de Singapura. Então, por isso, a questão de Health Security entrou na agenda política de Singapura como um ponto muito forte a ser discutido. E dentro dessa área de Health Security também, destaco porque teve projetos de grande impacto aqui no Brasil. Foi a questão de extrair informações da rede de fluxos mais antigas das cidades, que são os esgotos. O MIT Sensible City Lab já tinha um projeto muito interessante tratando disso, como você pode identificar os tipos de vícios, né, da população em remédios controlados, os tipos de doença daquela população para você ter um direcionamento mais assertivo da saúde, que é o nome do projeto chama Underworlds. Mas aqui no Brasil, a Universidade de Minas Gerais e a Universidade de Santa Catarina também fizeram um trabalho muito interessante coletando esses dados do esgoto para identificar desde quando a Covid-19 já está circulando pelo país. Foi muito interessante porque aqui em Florianópolis, a UFSC descobriu que já tinha partículas do vírus desde novembro de 2019. Então isso pode mostrar que é uma das referências mais antigas da presença do vírus nas Américas e também entender como que esse fluxo aconteceu, que foi antes de fato, a OMS declarar a pandemia global, que foi no dia 11 de março de 2020. Então, olha a quantidade de distância no tempo entre já ter resquícios do vírus aqui presentes, né, tanto no Brasil quanto no espaço urbano brasileiro, e quando de fato foi anunciada a pandemia global. Então, com isso, coletando essas informações dos esgotos, o espaço urbano consegue ter ações muito mais assertivas, tanto nessa parte de logística, de como entregar os equipamentos de saúde para os hospitais, para os postos de saúde, como também entender qual que é esse fluxo de contágio do vírus. Então, essa questão da mobilidade com o contágio do vírus está muito interrelacionada. E você, quais outras respostas da sua cidade que você percebeu em relação à pandemia? Escreve aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, @SmartCityTalks, para a gente continuar pesquisando e entendendo como os nossos espaços urbanos estão respondendo à pandemia. Então eu trouxe essa reflexão sobre as respostas das cidades inteligentes sobre a pandemia, para a gente de fato utilizar esse estudo das cidades inteligentes como um referencial para ver se essa inteligência está sendo utilizada no espaço urbano.
Então, eu aguardo os comentários de vocês e vamos continuar conversando sobre essas ações para cidades muito mais inteligentes. Até já!